9. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Amém. Isso não é amém de crente. Vamos à palavra do Senhor? Amém. Você cantou no louvor, eu tenho uma espada. E nós estamos vivendo o ano do quê? Do renovo. Baseado nas 12 tribos de Israel. Cada mês uma palavra sobre uma das tribos e uma reflexão que Deus traz e um direcionamento para o nosso mês. Hoje é Simeão, né? E Simeão, ele era conhecido por usar a sua espada de uma forma errada. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim: Deus vai te dar uma espada. Mas você tem que saber usar, Zé. Amém? Vamos lá? O nosso texto oficial está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra-nos poderosamente, que se cale a nossa carne agora, a nossa alma, e que haja espaço para o teu mover, que o teu espírito tenha liberdade, e cada um que entrou aqui ou está em casa, receba uma palavra de renovo, de direção em nome de Jesus. Amém? Então a palavra-chave está em Isaías, mas nós vamos falar de Simeão, que está em Gênesis, um dos filhos de Israel, mais conhecido como Jacó, porque nós temos o hábito de chamar as pessoas, sendo que Deus trocou o nome das pessoas. Deus não chamava mais ele de Jacó, Deus colocou o nome dele de Israel. Amém? É igual quando fala Sadraque, Mesaque e Abidinego. Meu Deus, são os nomes babilônicos, todos malditos. Vamos chamar de Azarias, Ananias e Misael. Os nomes deles, os nomes que Deus deu. Ou você gosta de ser chamado por um apelido que te feriu no passado? Eu acho que não. Quem aqui tinha um apelido que você não gostava? Só faz assim, deixa eu ver. Quem tinha? Não, levanta assim, vamos passar vergonha junto. Eu também tinha, isso. Glória a Deus. Amém? Quem gosta dos seus apelidos? Levanta a mão. Você é um abençoado por Deus. Né? Porque o meu apelido era Babão. Porque eu babo. É uma coisa óbvia. Mas eu não gostava, né? Eu me sentia mal e eles me chamavam. Eu tinha a língua presa. Não sei se você sabia, até meus 10 anos, tudo que tinha S, J, C, H, X, Z, eu falava com T. Por exemplo, meu nome é Josué, eu falava Totué. Pastora Simone, pastora Timone, era assim. O meu nome, Richard, nossa, não sei como é que eu ia falar isso, Richard, sei lá, né? Mas na minha cabeça estava correto, Deus me livrou, isso é um outro assunto, mas eu não gostava de ser chamado. E um dia eu estava no campinho e perguntaram: Josué, quanto é que está o jogo? Eu, 5-5. Estava assim, cara. Então meu apelido era 5-5. Você ri que não era você, né? Mas a gente cresce, evolui, entende, né, o propósito das coisas. E Simeão tinha um sentido, o nome dele era Deus ouviu ou ouvinte. Porque Lia não podia dar filhos, gerou primeiro Rubem do mês passado, gerou depois Simeão, Deus ouviu novamente e ela colocou o nome Deus ouviu, o ouvinte, né? Está escrito aí, ó, em Gênesis 29. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, e chamou-lhe, pois, Simeão. O nome dos seus filhos precisa ter um sentido. Eu vou colocar o nome de, deixa eu ver, Charles, por causa do príncipe. Que príncipe de 100 anos já, o príncipe, né? Então, não, dá um sentido, tem que ter um sentido, né? O nome da Ana Paula é Pequena, Cheia de Graça, tudo a ver. A bispa é pequena e é cheia de graça, né? É verdade. Então, os nomes, eles têm a ver com você. O meu nome é Josué. Você não conhece nenhuma criança hoje chamada Josué, conhece? O meu nome ficou no passado, mas o sentido é salvação de Deus. Eu gosto do sentido do meu nome. Né? Eu não sei qual é o sentido do seu nome, mas é muito importante. Ouvir mais e falar menos é uma característica para o seu mês de fevereiro. O nome dele era ouvinte. Sabe qual é o problema? Que nós temos passado na nossa casa, no trabalho, falamos demais, escutamos de menos. Eu fico doido quando a pessoa, o outro está falando, ela já está pensando no que vai responder. Não está nem ouvindo. Está nem entendendo os motivos da outra pessoa, dentro de casa. Nos casamentos, com os filhos, no trabalho, né? Na igreja, com os vizinhos. Não, escute também. Amém? Olhe para o teu irmão e fala para assim: Deus te deu 2 orelhas gigantes para você ouvir mais e falar menos, viu? Amém? Quando nós falamos, nós liberamos palavras. E as nossas palavras têm poder. Tem poder para construir e para destruir. Amém? Quem é que ouvia assim: você nunca vai ser nada na vida? Quem?
Seu casamento não vai dar certo. Tudo que você põe a mão não dá certo. E aí sim vai. Eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui. Amém? Se você ouviu e assimilou essas palavras, nós vamos orar hoje e Deus vai quebrar essa maldição na sua vida. Mas se você ouviu, e como dizia o Bambalalão, entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem souber que conte outra. Se você não deu, irmãos, eu ouvia que eu não ia dar certo em nada na minha vida. E isso só fazia uma coisa comigo, me fortalecia no Senhor. Porque eu nunca quis provar algo para alguém. Eu sempre quis que Deus honrasse o nome da família que Ele me deu, do ministério que Ele me deu, de tudo que Ele colocou na minha mão. E se nós honramos o nome do Senhor, a Bíblia diz, a quem honra, honra. Você recebe de volta aquilo que você dá. Então olhe para o seu irmão e fala assim, não dê ouvidos às maldições. Maldição sem causa não prospera. Fala aí. Amém? Glória a Deus. Mas algo grave aconteceu com Simeão. Simeão era um homem, cresceu, era o segundo, tinha direitos. Eu creio que Israel chamava ele para fazer coisas. Ele era o segundo filho, filho do amor. E tinha tudo para dar certo, nasceu num lar feito. O pai dele era muito rico. Se você não sabia, enquanto Jacó, o nome dele ainda era Jacó, ele ficou o homem mais rico da terra naquela época. Ele volta para sua terra como Israel, completamente resolvido na sua vida financeira, profissional, né? Então Simeão tinha uma vida boa, né? Coisa que nós queríamos ter, pais ricos. Quem gostaria de ter pais ricos? Sempre tem alguém rico na família e nunca é nós, não é verdade? Nunca é nós, né? Mas é uma bênção você ter recursos, ter como fazer as coisas, mas algo grave aconteceu. Olha aí em Gênesis 34. Todas as vezes que você tem uma espada na sua mão, Deus vai te dar oportunidade para usá-la para o bem. E o diabo vai abrir brechas para você usá-la para o mal. E você tem que prestar atenção. Ora, Diná, filha que Lia dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu. E assim a humilhou, ou seja, ele abusou dela. Estuprou aquela moça. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Não podemos fazer isso. Eu vou para um outro texto e vou te explicar tudo, tá? Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia ou loucura. Sob uma única condição, permitiremos que vos tornei como nós. Circuncidai-vos, todo macho entre vós. E deram ouvidos a Amor, e a Siquém seu filho. Todos saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, aquele que tinha violentado a moça. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Responderam, abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então vamos lá, resumo da história. Diná chegou numa cidade com seus pais, com seus irmãos. E ela foi conhecer a cidade. Algo normal, quando você vai para um lugar, a passeio ou vai morar, você vai conhecer o que tem em volta. E quando ela estava na rua, Siquém a viu e a violentou. E diz ele que ele se apaixonou por ela. E em nenhum momento, se você ler o texto antes, depois, no Novo Testamento, Deus condena a morte de Siquém. Ele condena o uso da espada de Simeão, como ele a usou. Então eu quero que você note uma coisa, quando Simeão, ele usa a espada de forma errada, não é o que ele fez, é como ele fez. E isso precisa ser entendido, porque uma pessoa que abusa da outra precisa pagar pelo seu erro. Uma vez uma mãe colocou para mim, bispo, olhe pelo meu filho, porque o meu filho estava no assalto e foi preso para que ele volte para casa. Eu falei, mãe, eu vou orar para ele voltar para casa depois que ele cumprir a pena dele. Eu sei que muitos não concordam, mas essa é a realidade. As pessoas precisam pagar pelos seus erros. Se você no seu trabalho subtrai dinheiro lá de alguma forma, você vai ser mandado embora por justa causa e se chamarem a polícia você vai pagar, ter um processo nas suas costas. E é justo que isso aconteça. Sendo meu filho ou não, falava para o Rafael quando ele era pequeno, tome cuidado, que se fizer algo errado, filho, eu nunca vou te abandonar, eu vou levar um miojo para você na cadeia.
Eu vou te visitar, mas você vai pagar pelos seus erros. Amém? Então, o que acontece? Imagina a sua irmã. Quem tem irmã? Imagina. Ontem eu estava falando com um pai e falei assim, ó, seu filho está conversando muito com a minha filha, hein? Fique esperto que a minha filha só vai namorar depois dos 16 anos. Aí ele falou assim, tem uma coisa para dizer, senhor bispo. Vai ser um prazer entrar para sua família. Ele falou isso daí. Mas eu falei para ele, toma cuidado, porque não é sua filha. Quando é um filho, a gente acha maravilhoso. Mas quero ver quando for a Rafaela. Eu quero ver quando for a Manu. Né, Isha? É verdade. Eu quero. O Henrique só tem mulher. Quero ver, Henricão. Meu, dá um negócio, é sua filha. Né? Você tem que proteger. E o filho também não pode fazer o que quis, não. Porque eu marquei duro. Mesmo assim, eles fazem. Quem aqui já deu um Pelé nos seus pais alguma vez na sua vida? Vai, só levanta, só faz assim, vem comigo. Vem, isso. Você deu um Pelé no seu pai. Então, por que você acha que o seu filho não tem a mesma índole? Ele não vai fazer as mesmas coisas? Vai. Mesmo você ensinando. Porque pessoas têm desejos, têm vontades. Mas se você ensinar no caminho que deve andar, não vai se desviar dele. Amém? Então, eles foi pedir a mão para Jacó, falou, olha, aconteceu isso, mas eu quero casar com a sua filha. Jacó concordou, irmãos. Ele era Jacó ainda. Ele concordou. Ele disse, tá bom. Vamos fazer aí a cerimônia, vamos ajuntar os povos. Mas o Simeão ouviu, tem Levi também, mas deixa Levi para o mês que vem. Hoje é Simeão. Simeão ouviu e falou, é? Peraí, não. Tem uma condição, já estava tramando tudo. Todo homem da cidade tem que ser circuncidado. Você sabe o que é circuncisão? Hoje tem uma operação, a famosa fimose. Mas naquela época não tinha médico, injeção. Era com pedra. Você pegava a pedra e fazia assim. Quem desejaria mesmo? Eu queria ter nascido no Velho Testamento. Quem você queria? Irmão do céu, imagina a dor desse negócio. E por que no terceiro dia eles atacaram? Porque no terceiro dia o homem volta a se movimentar. Então ele tem que andar, e ele anda assim. A pessoa anda assim. E anda e dói, não pode carregar peso durante o tempo. Imagina naquela época. Se hoje é assim, imagina naquela época. Eles sabiam disso. E no terceiro dia eles invadiram a cidade e mataram todos os homens. Detalhe, mulher e criança não. Né? E roubaram tudo o que eles tinham. Ou seja, deixaram aquelas famílias todas desamparadas. De homem, de sustento, né? E com luto. Olha só o que eles fizeram para se vingar de uma pessoa. Se a Bíblia dava o direito deles se vingarem só de Siquém, mas eles quiseram de outra forma. Tem muito crente pegando a espada de Deus e usando para se vingar. Armando situação, armando esqueminha. Irmãos, eu já vi reunião de igrejas que passa na televisão, os pastores combinando como é que eles vão tirar a oferta do povo. Quem já viu? Não, você tem que falar assim porque o povo é mole, eles começam a chorar. Por isso que eu não gosto que toca música na hora que eu estou pregando. Eu não quero você sentimental. Eu quero você bem com a mente aberta para entender o que está sendo pregado. Sem sentimento. Quem vai fazer a obra na tua vida é o Espírito Santo. Amém? Não é a música tocando aqui, né? Aí, quando eles matam, eles voltam. Jacó falou, que loucura vocês fizeram? Falou, eles vão abusar das nossas irmãs como se fossem prostitutas sempre? Vai acontecer isso? Você não vai fazer nada? Você entendeu? Então o ódio que tomou conta com motivo. Irmãos, isso é muito difícil. Não venha falar, nossa, olha, como na Bíblia o cara fez isso? Como que a mulher de Jó abandonou ele? Vai você perder 10 filhos num dia só. Gente, vamos parar de falar que se fôssemos nós não crucificaríamos Jesus. Nós faríamos igual. Solte Barrabás. Correto? Porque no momento é o que nós faríamos. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você não é tão bom assim. Você é pecador que nem eu, viu, filho? Fala, viu, filho? Você é pecador. Amém? Então esse foi o motivo. Diná foi deflorada, violentada, e então apareceu a espada vingativa de Simeão. Só que todo erro tem uma consequência. E qual foi na vida dele? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa jarretearam ou roubaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura. E vou dividi-los em Jacó e os pararei em Israel. Sabe o que é esse texto que eu li? É quando Jacó ainda
na condição de pai do Antigo Testamento, abençoa os seus filhos. Cada tribo, ele lançou uma palavra sobre cada um. E essa foi a bênção. Imagina a maldição sobre Simeão e Levi. Correto? Ele amaldiçoou, por quê? Porque ele não podia abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Porque abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que ler a palavra. Temos que entender que não é tudo bonitinho, não. Não pense em nós, eu e você, que vamos cometer erros gravíssimos, que vamos fazer coisas que não agradam ao Senhor, e que o Senhor vai relevar, porque somos bonitinhos, porque tocamos instrumentos, porque cantamos bem, porque pregamos, porque ensinamos crianças, porque vamos religiosamente em todos os cultos. Isso não faz de nós absolvidos, isso faz de nós pessoas com mais conhecimento para não errar. Então eu quero que você abra a sua mente, porque eu estou falando de espada e você já sabe onde vai chegar essa palavra. Amém? Você não pode usar a Bíblia para enganar, se vingar, roubar das pessoas. Você não pode enganar o seu filho. Deus vai te castigar. Mentira. É mentira. Você está pondo uma visão no seu filho que Deus vai olhar do céu assim com uma foice, com uma espada, arco e flecha para acertar bem no coração. O menino falou assim: ah, mãe, bum! Não é assim. Você vai ensinar ele. Você vai corrigir ele. Deus ele vai passar pelos seus traumas quando crescer. Não traumatize o seu filho pequeno, porque quando crescer ele vai ter problemas. Olha, você acha que o seu filho não? Tudo que eu passei o meu filho não vai passar. Sabe de nada, inocente. Seu filho vai ter problemas, sua filha vai ter dificuldades de aceitação pelo corpo, se é bonita ou é feia, né? Alguém não vai gostar. Você está achando que todo mundo gosta de você, Simeão? Olha para o irmão que está falando assim, eu conheço uns 20 que não vai com a sua cara. Estou brincando. Mas é verdade, tem pessoas que não gostam da outra. E vou te surpreender, dentro de igreja. Digo, dentro dessa igreja. E não é por falta de ensinamento, hein? Porque eu ensino aqui. Cadê o é verdade? É só o pastor Narciso agora? Ah, vocês estavam conversando. Ah, tá. Amém? Eu ensino para você o que é para você fazer. Tem algo com o teu irmão, vai até ele. Chame uma ou duas testemunhas se ele não quiser te ouvir. E se ele não quiser, traz ao bispo e à bispa, nós vamos conversar. Mas você tem que resolver as coisas da forma correta. Às vezes você fica falando, você está matando a pessoa, usando a palavra, ainda usa a palavra de Deus. Não, essa irmã está me perseguindo na igreja, ela vai ver só, eu vou orar. Oração contrária, o que é isso aí? Né? Não é assim que funciona. Todas as tribos de Israel foram abençoadas, menos a tribo de Simeão, porque Levi depois foi abençoado, ele se arrependeu. Simeão na Bíblia inteira nunca mais foi abençoado. Bispo, que palavra de fevereiro maravilhosa. Eu não serei abençoado, não. Estou dizendo para você justamente evitar isso, para que a bênção continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que você põe a mão. Mas você precisa reconhecer que de vez em quando você quer pôr o pé para alguém cair. Quem já fez isso aí? Vai, seja sincero. Quem já fez? Quem já torceu para o outro cair? Fala aí. Obrigado, gente, pela sinceridade. Tem uns que ficam com a mão levantada para afirmar mesmo. Sou eu. Lá em Deuteronômio 33, confirma que Simeão perdeu a bênção de José e a de Moisés. Porque Israel, que está escrito Jacó, ele abençoou como patriarca das tribos. Moisés como o maior estadista de Israel. O maior governante da terra foi Moisés. Quem consegue guiar um povo por um deserto 40 anos e não faltar nada? Se nós temos hoje prefeitos, governadores, presidentes, senadores que roubam o nosso dinheiro, e a gente tem casa para morar e tem tudo, então Moisés, ele não abençoou e nem citou em Deuteronômio 33 o nome de Simeão. Sabe o que isso quer dizer? Quando você erra, não é só você que é afetado, a sua família também, porque a família de Simeão foi junto com ele, porque a tribo de Simeão não recebeu nada, porque ele usou a espada, a palavra, no nosso caso, de uma forma errada, de uma forma errônea, para machucar. Passa no sal. Desculpa, irmãos, vou falar a verdade aqui. Temos 60 pastores aqui, venha cá. O corredor, vai, dá murro, sei lá o que é que faz lá. Ah, põe água em cima da geladeira. Ora na roupa, irmão, isso tudo não é isso. Se você estiver em qualquer lugar, você ora, eu não preciso da roupa do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. O Senhor vai alcançar ele lá.
O nosso Deus está em todo lugar, é poderoso para fazer tudo. Nós precisamos parar de colocar a nossa fé em coisas, em pessoas. A nossa fé precisa estar focada em Deus, no que Ele pode fazer. Então nesse mês você tem que ouvir mais a palavra, porque a palavra te fortalece para falar as coisas certas, para fazer as coisas certas. Amém? E ele foi punido porque ele não usou a espada da forma correta. E agora, Simeão, tem uma coisa pior. Simeão ficou no Egito como penhor, como tipo cheque e calção, pelo seu irmão. Até tem um outro aqui, o versículo está... Peraí que eu já... acho que eu confundi aqui já. Cadê Rafael? Deixa eu ver se... Achei! E retirando-se dele, chorou. Depois tomando-lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Quem fez isso? José. Porque quando eles venderam... Porque Simeão tinha histórico, tá? Ele matou esses caras tudo e vendeu o irmão. Tem histórico, tem crente que acha que seus erros são erros menores. Sabe o que eu não aguento? Uma pessoa que fala assim, nossa, mas ninguém fala comigo. Ela não fala com ninguém. Os dois estão errados. Todos estão errados. Ela quer colocar sempre a culpa em outra pessoa. Irmão, se você tem esse hábito, quebra isso da tua vida. Porque a salvação é individual e o julgamento também. O julgamento final, ele vai falar assim, ó, Josué Castor Pereira, sou eu, que parece com o Brad Pitt. É você mesmo, vem cá. Senta aí. É assim? O Lucas Ribeiro parece com o Nando Reis, né? Eu sou o Tom, amor, agora. É melhor o Tom Cruise. Nunca mais vai assistir filme. Nunca mais assistirás filmes com o Tom, viu? Só com o Tom Cavalcante, tá? Então, o que José fez? Eles não conheceram José, mas José reconheceu eles, eram irmãos. E quando eles chegaram lá para pedir ajuda, porque estavam passando necessidade em Israel, José falou, cadê meu irmão? Cadê Benjamim? Esse irmão que você está falando mais novo. Ficou com o meu pai, porque ele é novo ainda para viajar. Então tá bom, me traz ele, volta para sua terra. Irmãos, eram meses de viagem. Voltem para lá, tragam Benjamim, aí eu vou ajudar vocês. Mas, tá bom, Simeão, não, alguém vai ficar, você. Pode ficar aqui, Simeão. E ele mesmo, o próprio José, algemou Simeão até que eles voltassem. Quando você usa a espada de Deus para enganar, ferir, matar as pessoas, você será algemado. Às vezes, por José, mas às vezes, por Satanás. E aí é pior. Porque o diabo ele não quer que você se liberte daquela algema. José só quer te ensinar uma lição. Tá dando para entender? Eu quero que você compreenda isso. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela precisa ser pregada para curar as pessoas. Às vezes é na espadada. Você vai ver aqui. Eles metiam a espada no coração que era para entender. Mas era para curar, não para matar. Os ferimentos feitos por Deus têm cura. O que a Bíblia diz? Ele fez a ferida. Ele mesmo a ligará. Ele cura o que ele faz. Quem aqui já passou por situações que você foi confrontado pela palavra, pela espada do Senhor? E fique com a mão levantada se doeu, pacas. Mas você está vivo, não está? Eu estou vivo, eu estou vivo. Foi uma espadada, machucou, mas fez bem. Ele foi solto na volta dos seus irmãos, tá em Gênesis 43, 23, olha o final aí, ó. Me chegou a mim e lhe trouxe fora Simeão. Ele foi lá e trouxe, ó, tá aqui. Pega o seu irmão agora, cheque e calção devolvido. Tá tudo certo. Agora não tem cheque e calção, agora é Pix, irmão. Agora tudo é Pix. Eu estou trabalhando com Pix agora. Ontem eu já errei o número, a Natália me ajudou, né, Natália? Que eu, irmão, tua tecnologia. A espada que Deus te deu é a espada do... O Espírito Santo, ele veio para matar, roubar e destruir, certo? E por que a gente faz isso com ele? Com a espada que ele nos deu. Por que a gente faz? Com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o chefe. Eu não aguento as pessoas falarem assim, bispo, o meu chefe é um endemoniado. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Eu falei, isso, aí você perde emprego. Para de ser besta, você tem que orar para abençoar o teu chefe, porque Deus está usando ele para sustentar a tua casa. Porque você sabia que o ímpio ajunta para o justo? Está na Bíblia. Então você precisa orar para abençoar o teu chefe. Ele é chato? É. Ele é folgado? É. Mas é ele que paga o teu salário. A gente tem que aprender, gente, as coisas. Eu ensino sempre as mesmas coisas e parece que as pessoas não entendem.
que é uma coisa simples de compreender. Há uma liderança que Deus institui sobre nós em todas as áreas da nossa vida, e nós precisamos entender que não é para temer essa autoridade, é para orar por ela, é para seguir o que ela fala, porque é boca de Deus na tua vida. Até o ímpio é boca de Deus. Deus usou uma mula para falar com Gideão, uma jumentinha. Amém? Deus pode usar o que Ele quiser para falar com você. Quem aqui Deus já usou, criança, uma pessoa que você não conhecia, um filme para falar com você? Amém? Deus, Ele fala dessa forma. A espada que Ele te deu do Espírito, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão, a nossa espada é quadrada. Eu chamava de livro preto, mas agora tem marrom, cinza, tem vermelho, tem até com um desenho de criança, mas é a nossa espada. Ela serve para matar o inimigo e para confrontar a nossa vida. A espada é uma arma de ataque. Quando o diabo vir, espadada nele. Você está entendendo? Mas quando você se levantar, o velho homem, espadada nele também. Deu para entender? O velho homem vai se levantar. Irmãos, eu estou suando bastante aqui, viu? Jesus. Quem está com calor aí, irmãos? Jesus amado. Irmãos, vamos orar para terminar isso no quarto condicionado? Vamos, irmão, colocar o geladinho, né? Delícia. Mas aí vocês têm que cuidar da voz aí, quem canta, hein? Porque ar-condicionado não é bom. Então vou pôr só no bispo primeiro. Gênesis 43, ele disse: paz será convosco, não tem mais. O vosso Deus e o vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. E colocou Simeão para fora. Esse eu já falei, né? Mas por que colocou para fora? Porque ele estava dentro. Irmãos, toda vez que eu quero estar dentro, eu quero estar no Santo dos Santos. Eu não quero estar preso. Você não pode se permitir que o diabo te algeme com pornografia, com mentira, com traição, com calúnia, com roubo. Tem cristão que é aprisionado nessas coisas. Irmãos, cortou meu coração esses dias, porque eu moro no morro, né? Nasci no morro, moro do morro nunca vou descer, não é possível, né? Tô lá em cima, aí de madrugada eu escuto um barulho na rua e irmãos, eu tenho um sono muito leve. Se a pessoa falar na casa da rua da frente, eu escuto, eu acordo. É verdade. E eu ouvi um barulho, parecia que estavam mexendo no meu portão, quando saí não era. Era um outro portão, que tem lá um bar e tem um portão que faz o barulho igual o nosso. E eu vi sair do beco, pegando droga, um rapaz que eu já ouvi pregar em outras igrejas. E ele estava saindo do beco com droga na mão. E aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o diabo algemou. E quando o diabo algema, ele faz você passear para te envergonhar nos lugares algemados. Todo mundo vai ver. Ele quer te humilhar, como aquele homem humilhou aquela moça. Então, tome cuidado, porque o diabo ele vai te oferecer coisas que vão ser prazerosas para a tua carne. Amém? Você vai tentar justificar pela palavra? Porque tem um monte de crente que justifica. Eu já falei aqui sobre o pastor Caio Fábio. Um dos homens mais importantes do Brasil. Traiu durante 10 anos a mulher dele com a secretária. Quando foi descoberto, ele usou a palavra. Minha mulher é tipo Batseba. Usando como se fosse uma justificativa para o erro dele. Assim como o Davi errou, ele errou também. Errou 10 anos errando. Isso não é errar, irmão. Isso não é vomitar e voltar ao vômito. É viver no próprio vômito. Isso precisa ser mudado na nossa vida. Porque a espada está para nos confrontar. E hoje o Senhor vai mexer com a tua estrutura. Fuma, não vai fumar mais. Bebe, não pode beber mais. Mente, não mente mais. Hoje é dia de você se tornar um cristão verdadeiro. E o bom que é antes da ceia, que na ceia você vai estar curadinho e você está uma ceia sem peso nenhum. Amém? Vamos lá? Quem é um bom ouvinte, entende a importância de ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, como que você vai ouvir se você não tem ouvido? Tem pessoas que estão fechadas. Já traçaram os seus planos. Elas querem controlar a própria vida e a vida da família como se tivesse essa condição, irmãos. Nós somos privilegiados que Deus deu um casamento para a gente cuidar, mas quem comanda é Ele. Deus deu uma família para a gente criar, mas quem deu as instruções, estão todas escritas, foi Ele. Entenda uma coisa, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Olha para o seu irmão e fala assim, você não manda nem no teu nariz, filho. Fala para ele que aliás está escorrendo. Não, estou brincando. Amém? Quem tem ouvidos ouça. Só quem tem ouvidos, ouve.
Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu coloquei, ela é mais afiada do que aquela faca guinso, lembra? Lembra? Quem lembra disso aí que tinha guinso e a vivarina, a meia, a calça? Quem lembra disso? Quem é velho lembra? Vivian, meu Deus, querida. Quantos anos, querida? Então, vocês não assistiam televisão? Tinha uma meia calça chamada vivarina, que falava que ela não rasgava, né? Ela era resistente. E era mesmo. E tinha uma faca chamada guinso. E a guinso cortava tudo. Aí um dia fizeram o desafio do guinso com a vivarina, para ver se ela cortava a vivarina. A guinso ganhou. E ontem eu vi na internet que tem a Guinson 2000, que você não precisa afiar, ela dura garantia de 50 anos sem afiar. É legal para cortar, mas é muito perigoso. Qualquer erro pode matar alguém, pode ferir alguém, pode ferir você, pois a palavra de Deus é mais cortante que a Guinson 2000. Ela corta, e ela penetra, e ela divide alma e espírito, e ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, a espada de Deus tem que ser enfiada em nós para nos melhorar. É incrível, mas a espada não nos mata, nos dá vida. E nós precisamos colocá-la e enfiar ela dentro de nós, ruminar a palavra. No mês de fevereiro você precisa usar corretamente a palavra, para vencer naquilo que Deus tem para você. Porque você terá situações nesse mês de fevereiro que você vai precisar usar a palavra. E se você não conhecer a espada, como é que você vai usar? Você pode matar alguém, ou pode se matar. Como ouvir a voz de Deus, se os que manuseiam a espada, eu coloquei errado ali, acho que está arrancam minha orelha. Olha o que aconteceu. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro, quando Jesus ia ser preso, ele falou, não, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. O bichinho só estava cumprindo o dever dele. Ó, irmãos, tem gente que fala, Jesus não podia ser crucificado, então a gente estava tudo no pecado até hoje. Era propósito de Deus que Jesus morresse por nós. Graças a Deus ele aceitou e morreu. E hoje estamos aqui livres do pecado. Se a trombeta soar, a gente sobe, amém? O que eu quero que você entenda é que Pedro cortou a orelha de um soldado. Ele pegou a espada que Deus deu e feriu. Como que aquele cara ia ouvir a palavra? Espiritualmente falando. Se a gente usa a palavra para cortar a orelha da pessoa, para ferir, para machucar, tem que ser enfiada aqui, ó. Aqui dentro ela tem que ser enfiada. Não cortar a orelha, não tirar aquilo que a pessoa tem. Irmãos, eu não aguento. Eu não aguento algumas coisas que acontecem por aí. Esses dias eu vi um homem, eu contei aqui, que ele não pisa no chão. Tem as mulheres na igreja dele, as mulheres deitam no chão, ele pisa nas mulheres. Porque ele não pode pisar no chão. E os homens, os maridos deixam. Se um cara vem pisar na minha mulher, eu não corto só a orelha. Eu tenho mira. Porque dizem por aí que Pedro errou, que ele queria cortar o pescoço, né? Irmão, o que é isso? Tem um agora que cospe dentro da boca das pessoas. Quem viu isso? Você viu, né, pastor Wesley? Ele abre a boca da pessoa e cospe lá dentro. O pior não é ele fazer isso. O pior é as pessoas deixarem. Falta de conhecimento, não entendem nada da palavra. Dizem que são cristãos, mas só quando convém. Usam a palavra a seu bel prazer, mas não entendem. Esse povo me louva com os lábios, mas está distante de mim o seu coração. Não conhecem a Deus. Está na hora de você conhecer o Deus que você serve. Parar de falar, bispo, o que isso quer dizer? Irmão, eu posso te ensinar, mas o melhor é o Espírito Santo. A própria espada vai falar com você. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ser um bereano. Sabe o que é um bereano? Paulo ia pregar em Bereia, eles ouviam a palavra, anotavam não sei como, chegavam em casa, eles conferiam se era aquilo mesmo. Você sabia? Para ver. Não, é verdade, ó. Nossa, esse Paulo é bom, hein? O sonho de todo pastor é esse, que eu pregue aqui, chegue em casa e confira tudo. Esse é meu sonho. Irmãos, você usa o seu domingo para ver. Eu falava Faustão, agora não tem mais o Faustão, né? Faustão é na Band. Não é isso? Né?
Você usa o seu domingo para só ver futebol, descansar. Você lê a palavra? Diz, mas eu trabalho e estudo, mas não é possível que você não tenha tempo para ler a palavra. Não é possível. Não é possível que você não possa ler a palavra, um texto, ficar pensando naquele texto, escrever o que você pensou. Isso é um dever de todo o cristão. Então olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Para de ler notícia de fofoca, assistir o Nelson Rubens e vai ler a Bíblia, irmão. Se eu perguntar com quem fulano está casado, você sabe. Quem morreu na novela, você sabe. Quem fez o gol, quem perdeu o técnico essa semana, você sabe. Não, só eu que sei, é isso que eu estou falando. É só eu que sei. Meu Deus, e graças a Deus ainda perdemos, né? A espada que fere. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha tempo para Deus. Porque Ele tem todo o tempo para você. Sabe o que é engraçado? De madrugada você está dormindo, mas no dia que o seu filho está doente, você levanta e ora e fala, Deus, cura o meu filho. Ele está acordado, velando o teu sono. Está dando para entender? Não use a espada de Deus para se vingar. Ah, você vai ver. Eu vou orar. Deus vai te pegar. Tomara que Deus se pegue de um jeito que quebra as suas pernas. Ah, você me largou? Você vai ver só. Deus vai colocar herpes na sua boca. Você está pensando que não acontece? Acontece, até pastor e pastora faz isso. Entendeu? Não use a palavra de Deus, a espada, para se vingar. Armando ciladas para as pessoas. Use a palavra de Deus para que você mesmo seja curado. Para que você mesmo seja restaurado. 2, não use para enganar. Eu falei aqui, pisa no sal que você vai ser. Quem tem 100 mil, traz aqui que você vai ter uma bênção especial. Irmão, o dia que eu chegar e levantar aqui, irmãos, quem tem 50 e quem tem 100, pode ir para outra igreja. Pode ir. E se alguém fizer aqui, o David pregar aqui e falar essas coisas, você fala que eu mando o David para o Universal. Aqui ele vai ficar. Irmãos, eu não tenho nada contra o Universal, eles façam o que eles quiserem. Mas o que é antibíblico, é antibíblico. Ponto final. Onde está na Bíblia? Irmão, desculpa, vou ferir vocês. Campanha, onde está na Bíblia? Que campanha? Onde tem campanha? Alguém pode me falar? Porque quando Naamã mergulhou no rio, não era uma campanha. Ele estava tomando banho na água suja. Deus mandou ele fazer isso para curar, para tirar o ego dele. O orgulho dele. Amém? Irmão, oração no monte é melhor. Eu ia falar mais melhor. É muito mais melhor de bom do que orar em casa. Mentira! Orar no monte e orar no ônibus é a mesma oração e é o mesmo Deus que ouve e responde. Se você quer ir para o monte, vai, irmão. Você se sente bem, Deus te abençoe. Eu não gosto de ir no monte. Eu oro na minha casa. Me parece que funciona. Você vai ver os testemunhos aqui. Amém? Me parece que funciona. Então olha para o teu irmão e fala assim, se você quer ir para o monte, irmão, pode ir, não tem problema. Você quer pintar a igreja de preto? Pinta a sua, a nossa não vai ser pintada, mas pode pintar. Irmão, vamos pintar a parede de preto, porque dá um clima melhor para quem está, apaga as luzes, e quem está em casa enxerga melhor. Não estou nem aí que você vai enxergar melhor, enxergar eu quero que escute a palavra de Deus. Se fosse um podcast, ia funcionar do mesmo jeito. A aparência hoje é tudo. As pessoas querem mostrar, não engane, pare de enganar as pessoas. Pare de enganar. Tem pessoa que prega o evangelho, mas que prega? Vamos lá na igreja. Nossa, lá tem um pá de gata, mano. Tem os caras que fazem isso. Vamos lá na igreja, o louvor lá é bom. O louvor é bom, mas não é isso que faz a igreja. Vamos lá, nossas palavras são boas. Quem prega, todos que pregam, bispa, pastores, nada mais somos do que o canudinho, já ensinei para vocês, o milkshake é Jesus, ele passa por nós. O que eu quero que você entenda, você falar, vamos lá na igreja, porque você está pecando e precisa ser livre dos seus pecados. Vamos lá, porque o Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida. Não engane, não fira. Você sabe que a pessoa é machucada naquela área e fica toda hora em cima da pessoa. Ali, irmão, não é de muito falar, não é de muito repetir, não é de vãs repetições. A palavra de Deus, ela entra e ela corta a pessoa quando ela quer. Tem o dia certo, o tempo certo para isso acontecer. Eu voltei para Jesus com 22 anos de idade. E o dia que eu voltei para Jesus, a palavra que foi pregada lá há quase 30 anos atrás, eu lembro até hoje.
Porque ela me cortou. Ela cortou. Ele pregou sobre o filho pródigo. Bispo Jefferson. Tá aí, tá vivo aí, por aí. Homem de Deus. Pregou a palavra sobre voltar para o altar. Voltar para a casa do Senhor, que Ele vai fazer festa. Talvez os seus irmãos não queiram fazer festa, mas o Senhor vai fazer uma festa. Lembra do irmão? Não sei o que lá, inveja. Pode acontecer. Quem é isso aí? Nunca vi na Vila do Pão, nunca vi. Quem é isso aí? Essa é a famosa quem mesmo, não é assim que as pessoas falam? Não vai ferir a pessoa. Usar a palavra para ferir, para machucar, não. É para cortar. Dividir. Lá dentro. Quem faz isso é o Espírito. Ele sabe a medida certa para penetrar o seu coração e mudar a tua história. Quarto, tirar a audição de ninguém. Você não pode tirar a audição de ninguém com a espada. Cortar a orelha da pessoa. Sabe, Márcio, eu vou contar um exemplo que eu sei que ele não vai ficar chateado. O pastor Narciso, há um tempo atrás, ele queria cantar. E eu disse para ele, pastor, o seu dom não é cantar. Você não pode cantar. Mas você vai ter um dom, você tem coordenação motora. Porque ele tem uma coordenação motora muito boa. Tudo que ele faz muito bem. Sabe, eu já vi o pastor Narciso, com aquela escada que o irmão Daniel caiu ali, quase morreu. Nisso daqui sem fogo. Você já viu o pé direito disso aqui? A escada inteira, aquela grandona que tinha, tipo bombeiro, colocava, não chegava lá, ele tinha que esticar o pé lá no fundo, e eu que fiquei segurando embaixo ainda com o maior medo desse homem, que eu falei, pastor, se você for cair, segura a viga, velho. Fica segurando, pendura igual o Tarzan, que a gente vai dar um jeito. E ele subiu lá, aqui, olha como nós somos irresponsáveis, mas ele tem uma coordenação. Eu tenho certeza que se o pastor Narciso tentar tocar bateria ou baixo, ele vai tocar. E vai tocar bem, porque o pastor David, todo mundo falava que ele não tinha coordenação. E não tinha. Quando eu fui dar aula pro David, as pessoas falavam, David não dá, David é bom para cantar, ele nunca vai tocar. Pois aprendeu a tocar, parou de fazer aula, que é um sem vergonha, não tem vergonha nessa cara de bolacha dele, né? Mas ele toca na igreja, toca bem, pega as músicas e toca aqui. Amém? O que isso quer dizer? Você escuta o que o diabo fala porque cortaram a sua orelha para Deus? Ou você escuta aquilo que a palavra diz ao seu respeito? Em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Passar por dificuldades, como conquistar aquilo que Deus tem para você. Então se dedique. Quem aqui tem o desejo de tocar um instrumento aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Não toca ainda, levanta. Começa a fazer aula, porque você não faz aula. Você quer nada, senão você estava fazendo aula na igreja. Aqui tem professor de violão, de baixo, de bateria. Se quiser tem de guitarra lá o Anderson, que gosta de dar aula também. Inclusive foi meu aluno, por isso que toca bem, né? Aí é uma questão de lógica, né? Não tira a audição da pessoa. Tem uma irmã que ela não canta, não toca, dançava antigamente, mas agora tem filho, e estava parada na igreja. E eu vi ela interpretar um dia, eu falei, na cantata do final do ano você vai ser a principal. Vermelha. Aí ontem eu falei assim, você vai pregar. Não, bispo, pelo amor de Deus, não me põe. Você sabe quando fala não me põe? É um passo para o paraíso, né? Ou para a morte. Irmãos, porque tem espaço para você. Tem alguém para te ajudar. Agora, irmão, desculpa, eu vou falar uma coisa de Deus. Não pensa você que os professores vão te ensinar de graça, porque é a profissão deles. Porque o mecânico não arruma o seu carro de graça. A Natália não faz a sua make de graça. A Roseli não faz as agulhadas lá que mete um monte de agulha no povo aí, que não sei que vocês gostam desse negócio. Pega a espada, pastor, enfia com v. Não faz de graça. A Kenny não faz trança no cabelo dos outros de graça. Eu poderia falar de todo mundo aqui. Por que o professor de música, não, é que está na igreja, ele é da igreja, mas ele é professor. Deu para você entender? Então eu quero que você invista no teu ministério. Invista naquilo que Deus tem para você. Não tire a audição de ninguém. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade ou a espada da verdade. Você tem que saber manejar isso aqui, irmão. É aqui, ó. Tem que saber. Às vezes o diabo vem e te engana. Irmão, tem gente que não pode conversar com testemunha de Jeová, ou não, aquele que vai na casa, qual que é? É testemunha de Jeová? Porque senão você vai achar que o céu é na terra. Você não conhece a Bíblia? Eu converso, às vezes, já conversei várias vezes com o testemunho de Jeová na porta da minha casa. Eu atendo, irmãos, eu vou lá e falo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Então, eu já sou pastor de uma igreja. Então, eu não preciso, tem um vizinho aqui, você pode ir. Não, mas fica com o folheto. Eu pego o folheto. Porque quando eu vou na casa das pessoas para evangelizar, eu quero que elas me atendam.
Olha para o teu irmão e fala assim: seu sem vergonha, cara de bolacha, respeite as pessoas. Que eu tenho certeza que você deve falar: não tem ninguém aqui não. O meu pai era assim, as pessoas, naquela época as pessoas iam vender aquelas fala aí. É isso aí, trava-língua. Nas casas, Barça, né? Quem lembra disso? Olha lá, só as pessoas novas, olha lá. Quem levantou a mão? Rosilene, Claudineia, Fernanda, Bispa, Simone, só gente pra lá de Bagdá, né? E eles iam lá e batiam e vendiam outras coisas. Meu pai gritava lá de dentro: tudo que você tiver, eu tenho 2, não preciso, lá de dentro. Ele já gritava: eu tenho 2, pode ir embora. Ele gritava isso aí. Era a frase dele, acho que ele ouviu em algum lugar. Que ele falava toda vez isso: eu tenho 2, tá? Não precisa vir não, né? Irmãos, você tem que se apresentar a Deus aprovado, manejando bem. Imagina só, você pegar. Gente, tem pessoas que colocam criança para pregar. Ai, que bonitinho, bonitinho nada, isso aqui é uma espada. Eu não estou falando que no culto de criança tem que pregar uma criança. 2 versículos, é bonitinho, não é disso. Estou falando que põe na internet, vende vídeo, cobra para cobrar, para pregar. Quem já viu? Criança. Isso aqui corta. Ela não está preparada. Se ela não pode voltar, se ela não pode dirigir, ela não pode pregar, gente. Não tem responsabilidade mental, não tem ainda as faculdades funcionando para saber que quando você prega, você tem que viver a palavra. É muito difícil você pregar. Na nossa igreja teve o caso uma vez de um rapaz, ele era presbítero, ele pregou lá no Tucuruvi, quando a igreja era lá, ele pregou sobre submissão. E naquela semana ele deu um problema de rebeldia na igreja. Gravíssimo. Acho que não sei se os irmãos lembram. E todo mundo ficou espantado com o problema que ele deu. A primeira coisa que um pastor daquela época falou para ele, disse assim: você está agora tendo que viver o que você pregou e você foi reprovado. Você pregou. Você não pode pregar sobre santidade e ter uma vida de prevaricação. Você não pode pregar sobre você ser fiel e ser infiel. Você não pode pregar sobre verdade e ser um mentiroso. Está dando para você entender? Por quê? Porque essa espada vai te cortar. E vai cortar a orelha de quem está do outro lado. E a pessoa não vai ouvir. Há um texto que eu amo muito. Ministro, salva-te a ti mesmo. Porque fazendo isso, salvará os teus ouvintes. Quando você primeiro recebe a palavra, você prega. E você leva a cura para a vida das pessoas. Há muita gente despreparada. Eu estava falando com a irmã Claudinei esses dias, que nós vimos um vídeo juntos aí, né, na página, em que uma pessoa colocou um rapaz. Primeiro, o rapaz é um fanfarrão. Eu sei quem é um rapaz. Ele é um fanfarrão. Um cara que dá problema em toda igreja que passa, pega uma mulher lá. O irmão deve ter uns 5 filhos. 5 mulheres diferentes. Eu estou falando de um menino de 25 anos. Ele falou: Deus mandou multiplicar e encher a terra, bispo. Estou obedecendo. Não falou nada não. E ele pregando: não, porque as igrejas hoje, um moleque que não tem responsabilidade, dando pito em pastor. Olha só quem estava falando. As igrejas hoje, os novos têm toda a atenção e os antigos ficam 2 cultos sem ir, 3 cultos sem ir, ninguém procura. Sabe o que eu falei? Ué, se ele é da igreja e ficou 3 cultos sem ir, na verdade, ele que tinha que estar recebendo os novos bem. Como que você deixa de congregar? Como que você deixa de... Eu não estou falando de vir à igreja, bater cartão, não, estou falando mesmo de viver o evangelho. Como que eu fico tão fraco a ponto de ficar com ciúme de quem está voltando para a casa do pai? Então eu não posso pregar no filho pródigo. Você está compreendendo? Irmãos, nós precisamos saber que, na verdade, muitas pregações são transferidas para mentira. Ao invés de cortar e dividir e curar a alma das pessoas, corta a orelha de Malco. Então você tem que usar a palavra de Deus de uma forma correta nesse mês de fevereiro. Você tem que ler e entender a palavra. Quantas vezes eu já preguei para você aqui erros que nós pregávamos? Eu ouvi mais muitos anos um líder espiritual dizendo que quando Estevão, né? Estevão, o diácono, foi apedrejado, que pegaram a capa de Estevão e jogaram aos pés de Saulo, que depois era Paulo. Mentira. Quando você ia apedrejar alguém, você pegava uma peça do seu corpo, colocava aos pés da maior autoridade para ter o direito de apedrejar. Que estava nos pés dele era a veste de quem foi apedrejar. E as pessoas pregavam isso e nós tínhamos isso como verdade.
Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus deixou, quer que nós deixemos também 99 ovelhas e vai buscar que se perdeu? Você já leu o texto? Quem já leu? Lá está escrito assim, Jesus falou para um cara que estava reclamando que ele curou no sábado. Jesus falou para ele assim, ó, se você tiver 100 ovelhas, uma se perder, você não vai atrás daqui se perdeu no sábado? Então eu posso curar no sábado também. Não está escrito, e as pessoas fazem música disso, e as pessoas pregam sobre isso. Nossa, ovelha perdida, você não foi buscar a ovelha perdida. Primeiro, uma igreja não tem que buscar a ovelha perdida, uma igreja tem que impedir que ela saia. Mas nem todo mundo você tem o controle. E se o Henrique falar para mim, vou sair da igreja? Eu vou falar, primeiro, a única pergunta que eu faço, Deus falou com você? Aí a pessoa fala assim para mim, falou. Eu falei, então, quem sou eu para brigar com Deus? Eu acho que não é o tempo, mas se você falou que Deus... Eu tenho pessoas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pessoas que estão aqui que saíram e voltaram para a igreja. E quando elas saíram, eu tratei elas bem. Você já deve ter ouvido um bispo tratar mal as pessoas quando saem da igreja. Você já ouviu, porque eu sei, porque eu já ouvi. Eu já ouvi várias vezes. E quando essas pessoas saíram, eu falei, um dia que você quiser voltar, e você vai voltar, a porta está aberta. Sabe o que é isso, irmãos? Porque eu tenho que viver o que eu prego. O que eu acho é que você está dando ouvidos para muitas pessoas que não são enviadas de Deus para a tua vida. E na hora que a casa cair, ela cai. Deu para entender? Ouça o Espírito. Leia a palavra. Fevereiro é um mês de usar bem a palavra. Precisamos aprender a manejar bem a espada do Espírito. E quem usa a espada é o quê? Mosqueteiro? O que é? Quem sabe? É a hashtag. É espadachim. Espadachim de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, é o espadachim de Deus. Mas essa é séria, irmão, porque a minha hashtag zoeira, quinta série é, aqui é espada. Espada do Espírito. Espada de Deus. Espada para o bem. Usar a palavra para curar a vida das pessoas. Para transformar a vida das pessoas. É tempo de nós nos levantarmos na palavra. A igreja de Cristo tem que se preparar para a volta. E ele só vai voltar quando essa palavra for pregada para todo ser humano. É tempo de nós pararmos de pensar só em roupas, ou em lugares, ou em conquistas pessoais, e pensar em ganhar pessoas para Jesus. Deu para entender? Fique em pé. Deu para entender a palavra? Agora a parte boa da palavra. Sabe qual é a parte boa da palavra? Deus mandou dizer que no mês de fevereiro, aqueles que começarem a usar bem a espada, não para ferir, enganar, ludibriar as pessoas, mas para o bem, para trazer cura para sua família, para si mesmo, para as pessoas, viverá em fevereiro o mês mais curto, o mês de mais testemunhos nesse ano. O mês de fevereiro, historicamente no Ministério Mais, é um mês de muitos testemunhos. Hoje nós vamos ter 4 aqui já. Na verdade 5, porque eu vou contar o do Felipe que está trabalhando. Testemunhos. Não dá, vai demorar, não consegue, casou não pode, você vai ouvir aqui. Aí Deus vem e quebra tudo isso. Porque a palavra diz outras coisas. E se eu tiver ouvidos, eu vou ouvir só o que o Espírito diz para a igreja. Amém? Deu para entender a palavra?